Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e, nesse vídeo, nós daremos início à discussão do tema métodos de energia, que é o tópico que está contido no capítulo 28 da apostila de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos que eu tenho editado ao longo dos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, antes de nós chegarmos no tópico desse vídeo, no tópico principal desse vídeo, eu gostaria de lembrar um pouquinho com vocês alguns conceitos que nós já vimos lá na física, quando nós estávamos cursando os cursos de Física 1, Física 2, lá das cadeiras dos departamentos de Física. Tá? Então, primeiro nós sabemos que trabalho, que é uma das grandezas que nós necessitaremos para o vídeo de hoje, ele pode ser definido por meio dessa equação que está aí na tela de vocês, onde o trabalho, que é indicado pela letra W, ele é o produto escalar entre os vetores força e o vetor deslocamento. Então, para se fazer isso aí, se nós conhecermos quais são os componentes que definem o vetor força e quais são os componentes que definem o vetor deslocamento, nós conseguimos fazer aí o produto escalar deles e com isso a gente consegue determinar ou avaliar a intensidade do trabalho realizado num dado ponto com base no conhecimento aí dos vetores força e deslocamento. Tá? Uma outra maneira de se calcular também o trabalho é avaliando, utilizando a álgebra linear e calculando o trabalho como sendo a norma do vetor força multiplicado pela norma do vetor deslocamento e multiplicado pelo cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tá? Então isso aí é o que nós já vimos lá nos cursos de física. Então essa é a grandeza que nós definimos como trabalho. Então, se um dado ponto nós temos sobre ele atuando uma dada força, e se esse ponto se desloca no espaço, então com base nisso nós conseguimos calcular a grandeza associada, ou a grandeza gerada por essa força e também por esse deslocamento. Tá? No nosso caso particular, aqui do nosso curso, fica um pouquinho mais fácil, porque nós sempre iremos calcular o trabalho na direção de atuação da força. Tá? Então, vocês vão ver que nas aplicações que nós faremos no vídeo de hoje, nós basicamente iremos multiplicar a norma da força, do vetor força, pela norma do vetor deslocamento, porque nós sempre iremos considerar a força e também o deslocamento atuando na mesma direção, tá? De tal forma que esses dois vetores são paralelos e com isso o cosseno do ângulo entre eles é zero, então o ângulo é zero, então o cosseno dele é unidade. Tá bom? Então, muitas vezes nós nos perguntamos, quando nós estávamos fazendo o curso de física, mas por que eu tenho que aprender trabalho? Por que eu tenho que calcular trabalho? Porque o que acontece é que nós conseguimos associar essa grandeza trabalho a uma variação de energia. Tá? Então, esse que é o ponto-chave. Então, ou seja, se eu consigo calcular o trabalho, eu consigo associar esse trabalho realizado pela força e também pelo deslocamento a uma variação de energia, ou uma variação de energética no dado ponto. Tá bom? Então, aí, ou seja, com base nessa pequena revisão aí de coisas que vocês já viram na física, é daí que eu quero pegar o gancho para fazer as aplicações em estruturas. Tá? Porque aí vocês se lembram, olha, se eu tenho um dado corpo ou uma dada estrutura e sobre ela atua uma dada força, nós já vimos anteriormente que eu consigo calcular os deslocamentos causados por essa força. Então, se eu tiver uma barra de treliça, por exemplo, um elemento de barra simples, uma barrinha simplesmente tracionada, eu sei que aquela força vai causar um alongamento ou um encurtamento. Então, naquele pontinho onde a força é aplicada, se eu tenho força e tenho um deslocamento, eu consigo calcular um trabalho. E se eu consigo calcular um trabalho, eu consigo calcular uma variação de energia associada à aplicação daquela força. Tá bom? Então, daí que nós conseguimos, a partir de agora, fazer essa análise ou essa abordagem de estruturas considerando essa abordagem energética. Tá? Então, nós conseguiremos associar um trabalho
as forças aplicadas no exterior do corpo, né? Ou nós conseguiremos calcular um trabalho associado às forças externas, né? Por quê? Porque se eu tenho um dado corpo, uma dada estrutura, e aplicando sobre ela um dado carregamento, então nós já vimos isso anteriormente no curso, né? A estrutura carregada ela irá se deformar. Então, se ela se deforma, ou seja, se existe uma mudança de forma, certamente existe, né, um deslocamento associado àquele carregamento, então consigo calcular trabalho externo, né, ou seja, o trabalho associado às forças aplicadas. Da mesma maneira, se o corpo, né, ele se deforma pela lei de Hooke, né, se eu tenho uma deformação, eu tenho tensões associadas, então eu consigo calcular também um trabalho ou uma variação de energia associado às grandezas internas ou associadas às tensões, né, e isso nós daremos o nome de energia potencial ou energia interna, como nós iremos discutir ao longo do vídeo de hoje. Bom? Então, olha só, primeiro de tudo, né, se já vimos, né, que relembramos, né, trabalho, relembramos também, né, que a gente consegue associar esse trabalho a uma variação de energia e que, além disso, né, no contexto que nós estamos trabalhando aqui, que é estruturas, eu consigo calcular um trabalho associado às forças externas e também uma parcela de trabalho associado às tensões ou às grandezas internas. Será que a gente consegue, né, para as estruturas de barras que nós usualmente trabalhamos aqui nos cursos de mecânica dos sólidos e resistência dos materiais, será que nós conseguimos encontrar, né, fórmulas fechadas para o cálculo desse tipo de trabalho, né, tanto interno quanto externo? Então a resposta para isso é sim, tá? Então, vamos começar aqui primeiramente com a avaliação, né, da estrutura mais simples que nós temos em mecânica dos sólidos, que é a barrinha tracionada, tá, que está aí no lado direito da sua tela. Então, do que nós já vimos anteriormente, se nessa estrutura aqui, nessa barrinha tracionada, eu aplicar uma força P, certo, de tração, do que nós já vimos, né, que se esse corpo é deformável, então essa barrinha ela vai alongar, né, uma vez que essa força P ela é de tração, tá bom? Então, o que nós já vimos é que a aplicação dessa força P aqui na extremidade da barra vai causar um esforço normal, e esse esforço normal vai causar, né, uma tensão, a tensão vai estar associada às deformações, então o corpo muda a sua forma, e nesse caso ele alonga. E em particular, no ponto de aplicação da força, né, o que nós iremos observar é um deslocamento ou um alongamento que eu estou chamando aqui de delta, certo? Tranquilo, né? Isso aí são coisas que nós já vimos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que nós não conseguimos aplicar essa força instantaneamente, né? Se eu tenho essa barrinha, eu vou aplicar, né, por meio de algum mecanismo essa força, mas essa força crescendo, né, de uma intensidade de 0 até a intensidade total que eu estou chamando de P. Tá ok? E à medida que eu aumento, né, a intensidade dessa força, para que a força aplicada atinja a sua intensidade P, os deslocamentos atuantes aqui, na extremidade da barra, eles vão crescendo, né, de um valor de 0, quando a força aplicada é 0, até o seu valor final delta, né, quando a intensidade da força é P. Então, por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque, né, os deslocamentos aplicados, né, os deslocamentos observados nessa barra, eles vão crescer à medida que a intensidade da força cresce, tá bom? E se vocês se lembram lá, né, da análise das barras axialmente carregadas, esse deslocamento, inclusive, é proporcional, né, à razão aí entre o comprimento e o divisor EA, né, onde E é o módulo de elasticidade e A é a área da seção transversal, tá bom? Então, com base nisso, com base nessa discussão ou nesse entendimento de que à medida que eu aumento a intensidade da força, os deslocamentos axiais também aumentam, né? Ou à medida que eu aumento a intensidade dos deslocamentos das forças aplicadas, os deslocamentos evoluem também à medida que a intensidade da força evolui, nós podemos simplesmente, né, montar uma regrinha de 3 aqui, de tal forma que para a intensidade total da força P eu observo, né, o deslocamento final delta, mas para um valor intermediário de força, né, para um dado F, onde F é menor do que o P, o deslocamento que eu vou observar lá é um delta, certo? Onde esse delta minúsculo ele é menor, obviamente, do que esse delta maiúsculo. Tudo bem? Então, com base nisso aí, a gente consegue associar, né, os valores das forças intermediárias F ao valor da força final P
e também ao deslocamento final δ, né? E também, claro, né, aos deslocamentos intermediários. Tá ok? Então, ó, a gente consegue calcular, né, essa energia ou esse trabalho associado a essa força P, nesse caso, simplesmente, né, ó, integrando, né, o valor da força para cada deslocamento que nós temos aí, né? Então, para um dado deslocamento delta minúsculo, né, eu sei que nessa intensidade de deslocamento a força atuando é uma força F, tá? E que ao final do processo, né, ou seja, à medida que eu incremento a força de 0 até o valor final P, no valor P eu sei que o deslocamento é o deslocamento final delta maiúsculo. Tá bom? Então, nesse caso, ó, o deslocamento e a força, eles estão atuando em direção paralela. Então, para que eu calcule o trabalho e, consequentemente, eu calcule aqui de forma indireta a variação de energia associada a esse caso, então basta que a gente integre, né, ó, para a força F, né, vezes os deslocamentos aqui de delta minúsculos, né? Então, para o intervalo onde o deslocamento vale 0 até o deslocamento final delta maiúsculo, tá bom? Mas, como já discutimos anteriormente, né, ó, a intensidade da força F ela varia com a intensidade do deslocamento axial, né? Ou seja, esses dois caras são dependentes nessa análise. Então, o que nós fazemos é que nós utilizamos essa relação aqui, ó, de tal maneira que a gente consiga expressar, né, as intensidades intermediárias de força F com base, né, ou em função dos deslocamentos intermediários delta. Tá? Então a gente consegue expressar o F aqui, ó, como P delta maiúsculo vezes o delta minúsculo, isso é integrado, né, para todos os deslocamentos intermediários. Tá bom? Então isso aqui, ó, quando nós integramos esse cara aqui e aplicamos os limites da integração, né, nós vamos descobrir facilmente aqui que o trabalho externo ou a energia externa, nesse caso, que ambos coincidem, né, ele nada mais é do que P delta sobre 2. Tá? E que, de certa forma, faz muito sentido para a gente, né, porque se nós traçarmos, né, um gráfico aí onde o eixo X ele é deslocamento, o eixo Y força, né? Como os dois crescem proporcionalmente e claro, né, em linha reta, uma vez que nós estamos assumindo aqui a hipótese, né, de atuação da lei de Hooke. Então, os deslocamentos axiais vão crescer de forma proporcional às forças axiais aplicadas. Então, essa integral ela nada mais representa do que a área debaixo dessa curva, que é P delta sobre 2. Tá? Tranquilo até aí? Fácil, né? Agora, o que acontece se sobre essa estrutura, né, uma vez que ela já esteja carregada, né, com a força P, o que acontece se eu adicionar uma força adicional P', tá, da mesma maneira? Tá? Então, digamos que nós tenhamos aqui a mesma estrutura carregada axialmente, e nessa estrutura, né, nós temos a presença da força P, tá? E nós já vimos, né, do slide anterior, que sobre a atuação da força P, ela vai gerar um deslocamento que nós chamamos de delta. Tá? Agora, digamos que sobre essa mesma estrutura, eu venho aqui e aplique uma força axial adicional, que eu estou chamando de P'. Tá? Ou seja, a força está lá aplicada, mas eu aplico uma outra força na mesma direção. Tá? Como que fica o trabalho nessa situação aí? Tá? Aí a gente pergunta, olha, quais são as forças envolvidas e quais são os deslocamentos envolvidos, não é isso? Porque nós sabemos que o trabalho ele depende, né, do produto escalar, né, entre os vetores força e o vetor deslocamento. Tá? A gente já viu isso aí. Então, se eu conhecer a força e conhecer o deslocamento, o trabalho está resolvido. Tá? Então, nesse caso, ó, nós teremos, né, um trabalho que vai ser realizado pela força P, que nesse caso ela é mantida constante. Tá? E nós teremos também o trabalho associado a essa força adicional P'. Tá? E essa força adicional P', ela também, né, ela cresce de uma intensidade 0 até a sua intensidade total, que nós chamamos aqui de P'. Tá? Então, ó, nós teremos nesse caso um trabalho associado à força P e um trabalho associado à força P'. Tá bom? Então, ó, o caso da análise da força P' ele é bem tranquilo, né? Porque como a força P' ela vai ser aplicada, né, com a sua intensidade variando de 0 até a intensidade total P', os deslocamentos devidos à introdução dessa força no sistema também vão crescer, né,
de 0 até a intensidade final, que nós estamos chamando aqui de delta'. Tá? Então, a análise da introdução dessa força ela é feita de forma similar ao que nós fizemos no slide anterior. Né? Ou seja, à medida que eu introduzo a força, essa força vai introduzir também, né, uma evolução de deslocamentos, sendo que a evolução dos deslocamentos está associada, né, ou está intrinsecamente conectada à intensidade da força. Né? Então, ambos variam de forma conjunta. Então, a gente consegue escrever, né, a variação da força em relação ou em função da variação dos deslocamentos. Então, com isso a gente integra, né, força vezes deslocamento e dá aquela relação, né, de força vezes deslocamento sobre 2 que nós vimos no slide anterior. Tá? Então, ó, o trabalho gerado pela força P' ele é de forma semelhante, né, ao que nós vimos no slide anterior. Então, ele vai ser nada mais nada menos do que o deslocamento, né, ó, gerado pela força P' vezes a intensidade, né, da força P' dividido por 2, que nada mais é do que a área desse cara aqui, né, ó. Tá? De forma similar ao que nós vimos lá no slide anterior. Agora, devemos calcular também qual é o trabalho gerado pela força P, que ela já estava aplicada no sistema. Né? Aí você pergunta, olha, a força P ela estava aplicada lá, mas ela era constante. Tá? E o deslocamento do ponto de aplicação da força P ele aumentou, não devido a P, mas devido à introdução dessa força P'. Tá bom? Então, nesse caso, se a força P ela é mantida constante e apenas o deslocamento quem evolui, né, ou apenas o deslocamento é quem aumenta, né, à medida que a outra força está sendo aplicada, então a análise do trabalho da força P, nesse caso, ela é muito mais simples. Né? Porque basta que nós façamos aqui a integração de P vezes delta, certo? Nos limites aqui, ó, de delta até delta'. Mas nesse caso o P é constante, né? Ou seja, ele já estava aplicado no sistema. Então o nosso trabalho, ou a energia nesse caso, ele fica muito mais simples, né? Porque esse aqui fica simplesmente a integral de d delta, que é o próprio delta minúsculo. Tá? Então nessa situação aqui a energia ela é simplesmente dada por P vezes a diferença de deslocamentos, né? Ou deslocamento adicional gerado pela introdução da outra força menos o deslocamento inicial do sistema. Tá bom? Então isso aqui, ó, basicamente gera para a gente a área desse triângulo de baixo aqui, ó, né, onde eu tenho a força P, delta' menos delta, tá bom? Então nessa situação aqui nós não temos aquele divisor de 2 aqui embaixo, né, porque a força P ela não evolui, né, ou ela não é ela que causa a evolução dos deslocamentos nesse intervalo. Tá bom? Quem causa a evolução dos deslocamentos nesse intervalo é a força P'. Então, por isso que ela, né, o trabalho associado ao P' é o P', né, vezes delta' aí sobre delta sobre 2. Tá bom? Tranquilo até aí? Joia? Então, se força, né, e deslocamento evoluírem conjuntamente ou ao mesmo tempo, né, então a gente vê que o trabalho é dado pela intensidade da força ou norma da força vezes norma do deslocamento dividido por 2. Se, né, o deslocamento ele evolui considerando uma intensidade de força constante, então o trabalho gerado por essa força nada mais é do que, né, módulo da força vezes norma, né, do deslocamento. Ok? Eu não vou mostrar aqui, mas a gente consegue fazer isso aqui de forma semelhante, né, para outras grandezas. Tá? Então aqui nos slides anteriores nós calculamos o trabalho, né, de força e também, claro, né, a força está associado ao deslocamento. Mas nós podemos fazer análise semelhante, né, considerando momentos e giros. Né? Então nós podemos calcular o momento fletor e também o giro associado ao momento fletor e os momentos de torção e os giros relacionados, né, ao momento de torção. Então a análise é muito semelhante, né? Então nós podemos calcular aqui o trabalho externo ou a energia externa devido à aplicação de momentos, né? No caso de momento fletor ou torsor, onde nada mais é do que a norma, né, do vetor momento vezes a norma, né, do giro da seção transversal, né, que pode ser perpendicular ao eixo ou em torno do eixo, né, se for flexão ou torção respectivamente, dividido por 2, né, no caso onde o giro, né, ele é causado pelo próprio momento, ou então, né, o trabalho externo ou a energia externa ele é dado, né, pela norma do vetor no momento vezes a diferença, né, de giros, no caso, né, desse giro adicional ter sido causado, né, por uma outra ação que não o próprio momento, né, ou em outras palavras, né,
o giro, né, ou a deformação da estrutura não é introduzida pelo vetor momento considerado, tá bom? Então isso fica momento vezes a variação de giro. Tudo bem? Então com isso a gente consegue, né, ver de forma bem clara, né, como calcular, né, o trabalho externo, né, devido a forças e também devido a momentos. É bem tranquilo isso aí, né? Mas nós podemos utilizar esses resultados para que a gente possa calcular, né, qual é o trabalho agora interno, né, ou o que nós chamamos de energia de deformação. Nos slides anteriores nós vimos, né, que quando nós temos forças externas aplicadas, né, o corpo vai se deformar e o ponto de aplicação da força vai sofrer um deslocamento ou um giro, né, no caso de momentos. Então a gente consegue calcular, né, o trabalho devido a essa força externa, que nós chamamos de trabalho externo. Mas, né, se eu tenho a aplicação de forças externas, eu terei a geração de esforços solicitantes. Os esforços solicitantes dão origem às tensões. As tensões, pela lei de Hooke, dão origem às deformações. Tá? Então eu consigo calcular, né, com base na tensão e com base na deformação, eu consigo calcular o que nós chamamos de trabalho interno, ou, né, o trabalho interno ou energia de deformação. Tá? Então isso aqui é bem simples. Então, para a gente verificar isso aqui, ó, vamos considerar um elemento de dimensões infinitesimais dx, dy, dz, que nada mais, nada menos representa para a gente, né, um ponto pertencente, né, a um corpo em equilíbrio. Tá? Então, vamos assumir inicialmente, ó, de que esse pontinho, né, ou que esse elemento de dimensões infinitesimais ele esteja solicitado exclusivamente, né, por uma tensão normal σz. Tá? Então aí, ó, nós já vimos anteriormente, né, nos slides anteriores, que se eu tiver uma força, né, então se eu pegar força vezes deslocamento sobre 2, eu consigo calcular qual é o trabalho associado a essa força. Né? No caso onde a deformação está diretamente associado à tensão considerada, ou no caso, né, como nós vimos nos slides anteriores, onde o deslocamento ele é causado pela força considerada. Tá bom? Então, ó, nós conseguimos calcular a força equivalente devido a esse σz, que eu estou chamando aqui, ó, de dFz, sendo, né, ó, basta que a gente multiplique aqui, ó, a intensidade do σz pelo diferencial de área onde ele atua. Né? Então, esse dA aqui ele nada mais é do que dx dy. Tá bom? E eu posso fazer essa multiplicação aqui, ou eu posso assumir que o σx esteja uniformemente distribuído nessa face aqui, ó, porque esse elemento ele tem dimensões infinitesimais, tá bom? Então, de certa forma, ou é a maneira com a qual nós utilizamos para enxergar um ponto. Tá? Da mesma maneira, né, utilizando as definições que nós já vimos no curso, eu consigo calcular a deformação normal εz como sendo, né, a variação de deslocamento na direção de z dividido pelo comprimento inicial de referência, que é o próprio dz aqui, ou o próprio comprimento do elementinho de dimensões infinitesimais. Tá? Então, com isso eu posso isolar aqui, né, o deslocamento gerado, né, pela tensão σz como sendo, né, nada mais nada menos do que o εz vezes dz. Tá bom? Então a contribuiçãozinha de energia desse pontinho, ou a contribuição diferencial, né, causada aí ou gerada por esse elemento de dimensões infinitesimais, ele é o que eu estou chamando aqui de DUI, né, ou diferencial de energia interna, ou diferencial de trabalho interno, que ele nada mais, nada menos vai ser do que o nosso Fz vezes, né, o nosso d delta sobre 2. Tudo bem? Então, ó, com isso, ó, nós multiplicamos aqui, né, ó, o σz dx dy, que isso aqui me dá a força, vezes, né, ó, εz dz, que me dá o deslocamento, isso aqui é dividido por 2. Tá certo? Então, ó, se eu posso dizer que dx dy dz seja igual a um diferencial de volume, que eu estou chamando aqui de dV, então, a contribuição de energia, né, para esse elementozinho de dimensões infinitesimais, que representa para a gente um pontinho pertencente ao corpo em análise, né, ele nada mais, nada menos vai ser, né, do que σz εz sobre 2 vezes o diferencial de volume. Tá? Então, ó, nós podemos fazer análise semelhante, né, considerando a tensão atuante na direção σx, tensão normal atuante na direção σy, e nós iremos observar, né, a conclusão semelhante das contribuições de energia atuantes nas outras duas direções. Tá? Aí você pergunta para mim, mas olha, pela lei de Hooke, quando eu aplico uma tensão σz, eu vou observar deformações também nas direções x e y.
né, pelo efeito de Poisson. E concordo com você, tá, que isso acontece. No entanto, como a força equivalente ela está atuando em Z, ela atua na direção perpendicular aos planos XY. Tá? Então, embora eu observe deslocamento nas direções Y e Z, esses deslocamentos não causam trabalho, né, porque a força atuante está orientada de maneira perpendicular à direção dos deslocamentos. Certo? Então, embora isso aconteça, né, a única contribuição de trabalho que eu tenho nessa situação aqui é orientada na direção de Z. Tá bom? Então eu consigo calcular, né, a partir dessa conclusão aqui, ó, a energia do corpo integrando no volume. Né? Então com isso eu posso integrar esse cara, né, os dois membros aí no volume. Então com isso a gente tem, né, essa representaçãozinha, né, de energia, onde a energia interna ou o trabalho interno é integral no volume de sigma vezes epsilon sobre 2 dV, tá certo? E se nós, para facilitar um pouquinho, né, se nós utilizarmos a lei de Hooke generalizada, eu consigo escrever, né, as deformações em função das tensões. Então a gente pode, né, para facilitar um pouco a nossa análise, escrever, né, a energia interna como sendo sigma ao quadrado sobre 2E, né, se eu integrado no volume vai me dar a energia interna, tá bom? Claro, né, energia interna associado às tensões normais, tá bom? Tranquilo? Podemos fazer análise semelhante considerando agora as tensões de cisalhamento. Nós já vimos então, né, anteriormente no curso, que as tensões de cisalhamento pela lei de Hooke generalizada, elas estão associadas às distorções. Então, né, a distorção vai causar, né, um deslocamento, então consigo, né, calcular ou mensurar, né, qual é a força atuante, né, na direção do deslocamento. Então com isso eu consigo calcular um trabalho interno. Tá? Então da mesma forma, ó, digamos que nós tenhamos aqui, ó, uma tensão de cisalhamento, né, pura, como está ilustrada nesse corpinho. Né? Então nós sabemos o que? Né? Que essa tensão de cisalhamento aqui, ó, atuante nessa face, por exemplo, ela é uma tensão de cisalhamento que nós chamamos ela de tau ZY. Né? Por quê? Porque o vetor normal a esse plano aqui está apontando na direção de Z, e além disso essa tensão de cisalhamento está atuando na direção de Y. Então por isso que ela é uma tal ZY. Tá bom? Então, lá das definições, né, dos slides anteriores, a gente sabe, né, que esse elemento de dimensões infinitesimais representa para a gente lá um pontinho pertencente a um corpo em equilíbrio. Então, devido à atuação, né, dessa tensão de cisalhamento, eu vou observar uma distorção, que nada mais é do que uma deformação. Né? Com a deformação eu consigo calcular um deslocamento associado, e dessa maneira a gente consegue calcular a energia interna, né? Ou, em particular, um diferencial de energia interna, porque esse corpinho aqui está representando um pontinho, né, que pertence ao corpo em análise. Tá? Então, para isso, ó, vamos calcular, né, qual é a força Fy associada a essa tensão de cisalhamento. Vamos multiplicar, né, essa força equivalente pelo deslocamento orientado na direção de Y, dividimos por 2, e com isso nós temos a contribuição de energia interna, associado, né, claro, às tensões de cisalhamento. Então, se eu pegar, ó, essa força aqui, ó, tá? A força equivalente associada a essa tensão, basta que eu multiplique, né, a intensidade da tensão, ou a norma, né, ou a intensidade do tal ZY pela área no qual ele está atuando, né, que é um dx dy. Tá? E qual é o deslocamento associado, né, na direção de atuação da força? Bom, esse deslocamento aqui, ó, né, se a distorção nesse caso é o ângulo, né, formado aí pelas duas retas antes e após a deformação. Então esse cara aqui é o gama, que é a própria distorção. Né? Então eu vou dizer, né, que o quanto ele desloca aqui, ó, na direção de y, ele nada mais é do que o ângulo, né, vezes esse comprimento, né, no caso aí de regime de pequenos deslocamentos e pequenas deformações. Então esse ângulo aqui ele é muito pequenininho. Então eu posso dizer, né, que o cosseno do ângulo é o próprio ângulo, né, tende aí para 1. Então esse gama aqui é o próprio dz, tá bom? Esse comprimento aqui, ou esse deslocamento orientado na direção de y. Tá? A gente usa aí o comprimento do arco. Tudo bem? Então esse deslocamento aqui, ó, na direção de y, ele é o gama zy vezes o dz. Tá? Então com isso nós temos, né, o deslocamento orientado aí na direção de atuação da força. Tá? Então dividimos por 2 porque vimos, né, que tanto a tensão, à medida que a tensão aumenta, a deformação também aumenta, né, e além disso elas
aumentam de forma proporcional, então por isso que tem que aparecer esse 2. Lembra-se lá do slide 2 desse vídeo, né? Então, com isso, ó, a diferencial de energia, né, vai ser o tau ZY vezes a distorção gama ZY sobre 2dV, e que se nós integrarmos isso aqui no volume, né, ó, então nós conseguiremos determinar qual é a contribuição de energia interna associado à tensão de cisalhamento, que nada mais é do que tau vezes gama sobre 2dV. Tá certo? Então, se eu considerar as demais componentes de tensão de cisalhamento, tudo bem? E para facilitar um pouquinho mais, ou para reescrever essa componente de energia de uma maneira um pouquinho mais compacta, nós podemos utilizar a lei de Hooke generalizada e, com isso, né, escrever as distorções em função da tensão de cisalhamento. Né? Então, tau é igual a G gama, como nós vimos lá anteriormente no curso. Então, dessa maneira, né, a energia interna nada mais, nada menos vai ser do que a integral no volume de tensão de cisalhamento ao quadrado sobre 2G. Tá? Tranquilo? Aí você me pergunta, olha, mas você calculou a contribuição de energia devido nessa tensão, essa componentezinha aqui, ó, de tensão de cisalhamento. Né? Mas olha, existem 3 outras forças atuantes, né, ou 3 outras também, né, componentes de tensão aí, ou que surgem, né, para que o equilíbrio seja mantido, né? Mas elas não realizam trabalho. Né? Esse aqui que é o ponto, né? Então, primeiro, ó, essa componente de energia, componente de força, né, ó, associada a essa tensão que está aqui na face de baixo, ela também, essa componente de força aqui, ela está orientada na direção de Y, mas o deslocamento do planinho dela é 0. Tá? Então, por isso que ela não causa energia nesse caso. Além disso, ó, as contribuições de força equivalente atuantes na direção de Z, que são essa aqui, ó, e essa outra, elas também não causam trabalho, porque o deslocamento do corpinho está acontecendo apenas em Y, tá? Ou seja, não existe deslocamento aqui na direção de Z. Então, como o deslocamento ele é perpendicular à direção de atuação da força, até nós dizemos, né, com isso essa componente de força não vai causar trabalho. Tá? E é claro, né, nós podemos dizer isso aí porque nós estamos considerando o regime de pequenos deslocamentos, tá? De tal forma que a configuração deslocada é praticamente igual à configuração indeslocada, né? As configurações iniciais e finais são praticamente as mesmas, então com isso esse gama, que essa distorção, ela é muito pequena. Tá? Então a gente pode assumir nesse caso aqui que o efeito da distorção, ela causa apenas um deslocamento na direção de Y, ela não causa, né, um deslocamento na direção de Z. Tá? A gente pode assumir isso aí tranquilamente. Tá? Então, ó, nós sabemos que um estado de tensão ele é composto, né, por tensões normais e por tensões de cisalhamento. Tá? Então, o que nós temos que fazer, né, para gerar a contribuição de energia interna de todas as parcelas de tensão é acoplar todo mundo. Né, ó. Então, nós podemos acoplar aqui, ó, dentro daquela integral zona toda, né, ó, as contribuições de energia associadas às tensões normais e as contribuições de energia associadas às tensões de cisalhamento. Tá? E aí, né, para facilitar o problema, ou de forma a escrever ele exclusivamente em termos de tensões, nós podemos utilizar a lei de Hooke generalizada, né, e escrever as deformações em função das tensões. Tá? Então, fazendo isso aí, a gente chega nessa expressão aqui de baixo, tá, que permite que a gente calcule, né, a energia interna, dado, né, o estado de tensão, ou dada qual é a variação do estado de tensão no corpo. Tá certo? Tranquilo? Então, ó, é claro que essa expressão, a segunda expressão que nós estamos vendo aí na nossa tela, ela é uma expressão consideravelmente longa, né, e que, de certa forma, né, num caso geral, num caso tridimensional, a gente consegue avaliar, né, todas as componentes de tensão não nulas. Mas o que nós vamos fazer agora é tentar começar sempre, né, o estudo com casos mais simples. Né? Então, o que nós vamos fazer agora na sequência é tentar particularizar essas contribuições de energia para os elementos de barra que nós estamos estudando aí, né, desde o curso 1. Então vamos analisar como que fica, né, a energia interna se eu tiver uma treliça. Vamos analisar, né, as componentes de energia quando eu tenho uma viguinha ou quando eu tenho um eixo torcido. Tá? Então nessas situações nós já sabemos, né, quais são as expressões que associam o estado de tensão ou as componentes, né, de tensão ao esforço solicitante atuante. Tá bom?
Então, com isso, essa expressão aí ela vai ser consideravelmente simplificada para esses casos de elementos de barra. Tá? No entanto, né, se nós tivermos aí estruturas bidimensionais ou tridimensionais, aí nós teremos que avaliar, né, todas as componentes, né, de tensão, ou avaliar essa expressão considerando todas as suas componentes. Então, no caso de um elemento de barra simples, ou no caso de uma trelicinha, o que nós sabemos, né, é que a tensão normal ela é dada em função da razão, né, entre o esforço normal e a área. Isso a gente já viu, né, onde nós podemos assumir a hipótese, né, de que a tensão ela seja uniformemente, né, atuante, né, no plano da seção transversal. Então, com base nisso, né, se no caso de treliças a tensão é dada pela razão esforço normal sobre a área, então a energia interna vai ser simplesmente dada, né, como a gente já viu lá, pela σ2 sobre 2e integrado no volume. E aí, né, a gente pode quebrar essa integral no volume como uma integral no comprimento e uma integral na área da seção transversal, ou uma integral no plano da seção transversal. Então esse cara simplesmente vai dar, né, como N2 sobre A2, 2E. Se nós assumirmos, né, que a área da seção transversal da barra seja constante, né, ou que ela permaneça a mesma ao longo do comprimento da barra, ou que essa área da seção transversal não varie. Então essa primeira integral aqui ela vai dar simplesmente a área da seção transversal, né? Então, uma vez que a área é constante, então a área aqui vai cancelar com esse quadrado. Então a energia interna vai ser dada simplesmente pela integral no comprimento do N2 sobre 2EA. E no caso particular ainda, né, de uma estrutura de treliça, né, no qual os carregamentos atuantes estão aplicados exclusivamente nos nós, né, ou nas conexões entre as barras. Nesse caso, o esforço normal vai ser constante também ao longo do comprimento da barra. Então essa integral toda aqui se transforma simplesmente no comprimento da barrinha de treliça, né? Então essa aqui seria a contribuição, né, de energia de uma barra clássica de treliça, né, na qual os carregamentos aplicados estão impostos, né, ou atuantes nas extremidades da barra. Tudo bem? Bem fácil, né? E no caso de barras fletidas, né, ou barras sujeitas à flexão. Então, naquela situação, a gente já viu, né, que a tensão atuante, né, ela é dada por essa formulinha, onde eu tenho menos mz IZY mais my e YZ. Lembrando que essa formulinha aqui, ela é válida, né, com estes sinais aqui. Se nós considerarmos, né, o vetor, o eixo coordenado x como sendo o vetor perpendicular ao plano da seção transversal, e além disso, né, perpendicular orientado na direção saindo, né, do plano da seção transversal. E além disso, né, as dimensões ou os pontos contidos no plano da seção transversal eles são dados pelos eixos y e z. Tá? Então a gente já viu lá também anteriormente no curso, né, que momentos fletores causam somente tensões normais atuantes no plano da seção transversal. Então a gente consegue, né, calcular a contribuição de energia devido aos momentos fletores utilizando aquela formulinha, né, de sigma ao quadrado sobre 2e. Tá? Isso aí integrado no volume. Então se a tensão é dada por essa fórmula, né, vamos jogar ela aqui dentro. Então é dada por essa relaçãozinha aqui. Então vamos fazer o binômio aí, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E quebrar, né, essa integral no volume aqui, numa integral no comprimento e uma integral na área, né? Ou uma integral no plano da seção transversal. Então, como isso aqui é uma somatória, né? Podemos dividir, né, essa integral aqui em 3, né? Já que isso aqui tudo é uma somatória. E aí nós lembramos, né, que a integral na área de y2dA, isso aí a gente já viu lá anteriormente, né? Esse cara aqui nada mais é do que o momento de inércia YZ. De forma similar, né, a integral na área de Z2dA, isso aqui dá para a gente o momento de inércia IY. E que a integral na área de ZYdA, isso aqui dá para a gente o que nós chamamos lá de produto de inércia, ou IZY. Tá? Então esses três termos aqui integrais, eles se reduzem, né, a apenas uma integral no comprimento, considerando, né, que a integral desses termos aqui resulta, né, em uma propriedade de área da seção transversal, né, que nesse caso é o momento de inércia Z, produto de inércia, e também o momento de inércia Y. Tá certo? Então, aí só lembrando para vocês, né, que em seções transversais que possuem pelo menos um eixo de simetria,
o produto de inércia ele é nulo, né, como a gente já viu lá anteriormente no curso, na análise, né, do tópico flexão geral. Tá? Então o que acontece na grande maioria, né, dos problemas é que esse termo do meio aqui, ele é nulo, tá? Porque a seção transversal, ela, normalmente, né, em casos reais ou em casos práticos, ela vai possuir pelo menos um eixo de simetria. Tá? Embora, né, nada impeça, né, essa dedução aqui foi feita, claro, né, de maneira geral e ampla, né, para que se você tiver uma seção transversal assimétrica, né, uma seção Z, por exemplo, né, então você consegue calcular, né, o produto de inércia, com isso calcular a energia interna associada ao problema. Tá bom? E no caso de eixos torcidos, né, ou barras submetidas a momentos de torção. Então, se a seção transversal ela for circular maciça ou mesmo circular vazada, né, nós já vimos lá anteriormente no curso que momentos de torção causam tensão de cisalhamento, e nesse caso particular, né, onde a seção transversal ela é circular, tanto faz, né, se for maciça ou vazada, a intensidade da tensão de cisalhamento ela é dada, né, pela razão entre o momento de inércia, pelo momento de torção dividido pelo momento polar de inércia, vezes o ρ, né, onde o ρ ele é nada mais certo que a posição radial. Né? Então, quando o ρ vale zero, ou seja, eu estou exatamente no centro da seção transversal, a tensão de cisalhamento vale zero. E quando eu estou na borda, né, ou quando o ρ vale o raio da seção transversal, eu tenho, né, ou eu observarei a máxima intensidade da tensão de cisalhamento. Então, a gente já viu lá, né, que a contribuição de energia associada à tensão de cisalhamento, ele é o tal ao quadrado sobre 2G, né, isso aí integrado, se nós integrarmos no volume, né, isso aí vai nos dar o trabalho interno, né, ou a energia de deformação associada à tensão de cisalhamento. Então, nesse caso, a tensão de cisalhamento é dada por essa formulinha, e nós, usualmente, né, quebramos essa integral de volume numa integral de comprimento e também numa integral de área. Então, aí é só fazer a continha, né? Eu vou ter 1 sobre 2G, momento de torção ao quadrado, momento polar de inércia ao quadrado, vezes o ρ ao quadrado, né, que nós devemos integrar na área e também no comprimento. Mas, né, de forma semelhante ao que nós já vimos lá na análise da flexão, a integral na área de ρ2dA, ele resulta para a gente um momento polar de inércia, né, ele vai nos dar aqui um IT, certo? Então, com isso, a contribuição de energia, no caso, né, de barras torcidas, né, de eixo circular, então onde nada mais é do que o momento de torção ao quadrado sobre 2G IT, né, onde IT ele é o momento polar de inércia. Tá? Mas, né, a gente viu lá também que eu posso ter, né, um eixo submetido à torção cuja seção transversal não seja circular. Né? Então, se eu tiver o caso de eixos torcidos, mas a seção transversal seja composta, né, por elementos de paredes finas e além disso, né, formada por um único septo ou por um único buraquinho, então nessa situação, né, a tensão de cisalhamento ela é dada, né, pelo momento de torção sobre 2T área média. Tá? Então esse é o caso particular, né, onde a seção transversal ela pode ter uma forma qualquer, né, em termos de contorno externo ou em termos de geometria externa, mas ela tem que ter, né, de pequena espessura e conter um único septo. Né? Então eu não posso ter uma seção transversal multicelular como a que nós usualmente encontramos em pontes, né? Então, que é uma seção multicelular. Nesse caso aqui, nós temos que ter um único septo, né? Um único buraquinho, né? Uma única célula. É para isso que essa formulinha funciona. Então, fazendo a mesma análise, né? A contribuição de energia devido à tensão de cisalhamento, né? O tal quadrado sobre 2G, mas nós já sabemos aqui qual é a variação da tensão de cisalhamento para esse problema particular, né? Então basta elevar os termos aqui todos ao quadrado e quebrar a integral no volume, né? Como sendo uma integral na área e uma integral no comprimento. Então aí é só fazer as continhas, tá bom? No caso particular aqui, ó, nós vemos, né, que a espessura das paredes finas que compõem a seção transversal elas podem variar, né, ao longo, né, da área da seção transversal. Então esse cara aqui, ó, ele pode influenciar na integral na área. Tá? Mas o que é usual nas nossas análises, né, é que as paredes finas que compõem
a seção transversal, ou que formam a seção transversal, elas têm a mesma espessura, né, em casos reais, tá? Ou pelo menos na grande maioria, né, porque não faz muito sentido você ter espessuras diferentes, né, porque com isso as tensões vão mudar. Tá? Então não adianta nada você colocar uma espessura maior sabendo que a tensão vai ser maior, né, na menor espessura. Tá bom? Então o que nós usualmente fazemos é que a gente aplica, né, em casos reais a mesma espessura, né, em todos os elementos de paredes finas que compõem a seção transversal. Então esse termo aqui ele é usualmente constante, então ele pode sair fora da integral. Então esse cara aqui vira simplesmente uma integral na área, né, que é a área da seção transversal. Tá bom? Então, quer dizer, nós podemos estender, e eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo, né, que é obter também a expressão da energia interna para o caso de analogia de membrana, que é a estratégia que nós utilizamos para resolver, né, o problema de torção de eixos que são multicelulares, né, ou que possuem a seção transversal composta por mais de um septo. Tá bom? Para fechar aqui, ó, as contribuições de energia, nós temos também que considerar, né, as tensões de cisalhamento causadas pelas forças cortantes. Então, nós já vimos isso aí também lá anteriormente no curso, né, que a tensão de cisalhamento, na presença, né, de uma força cortante, que eu estou chamando aqui de V, ela é dado, né, pelo o produto de força cortante dividido pelo momento de inércia, vezes, né, a dimensão da espessura da seção transversal, vezes um carinha aqui que nós chamamos de momento estático. Tá? Então a gente viu lá, né, que a força cortante VY ela causa uma tensão que nós chamamos aqui de XY, lembrando sempre, né, que o sistema de coordenadas que nós adotamos considera, né, o eixo X saindo do plano da seção transversal e os eixos Y e Z definindo, né, os pontos pertencentes à seção transversal. Da mesma forma, né, nós temos aqui a atuação de se eu tiver, né, um cortante VZ, então nós conseguimos calcular a tensão de cisalhamento associado a ele, né, que vai ser um tal XZ, de forma semelhante, né, basta que a gente considere aqui o momento estático dividido pelo momento de inércia e também a espessura da seção transversal. Tá bom? Então, como nós temos aqui uma tensão de cisalhamento, basta que a gente substitua, né, essas expressões aqui naquela relação geral que nós já havíamos obtido anteriormente nesse vídeo. Então eleva todo mundo ao quadrado aqui e quebra a integral no volume como sendo uma integral na área e também uma integral no comprimento. E aí a gente isola, né, ó, quais são os termos que dependem da área ou quais são os termos que podem variar nessa integração de área. Nesse caso em particular, ó, nós sabemos que para uma dada seção transversal o esforço cortante ele é constante, né? Assim como a propriedade do material, que é o G, tá certo? Que é o módulo de elasticidade transversal, e também o momento de inércia. Então, ou seja, para uma dada seção transversal, o momento de inércia ele é constante, né? Dada a geometria da seção transversal. Mas à medida que eu percorro a altura e também a dimensão de base da seção transversal, o momento estático e também a espessura eles podem variar, tá certo? Então, se nós pegarmos um perfil I, por exemplo, né, onde nós temos uma mesa superior, uma alma e uma mesa inferior, essa espessura T varia, tá? Da mesma maneira com que o momento de inércia ele vai variar à medida que você percorre, né, a altura da seção transversal. Tá bom? Então, nesse caso, ó, e para nossa sorte também, ó, é que essa integral aqui, ó, de momento estático dividido por espessura, ela é constante para algumas formas particulares de seção transversal. Tá? Então nós podemos criar um fator auxiliar aqui, ó, que eu estou chamando de Fs, e que o nome dele é fator de forma ao cisalhamento, onde esse termo nada mais vai indicar para a gente do que um fator, tá? Que é constante, como nós vamos mostrar no slide seguinte, e que ele depende exclusivamente da forma da seção transversal. Tá? Então eu vou dizer, ó, ou que eu vou instituir aqui esse novo termo, que é o fator de forma ao cisalhamento, e que a definição dele é a área da seção transversal dividido pelo momento de inércia, e tem, né, contém também essa integral na área do momento estático dividido pela espessura. Tá? Então esse Fs aqui, ó, ele vai ser, né, então esse termo aqui vai permitir que a gente substitua, né, esse termo entre parênteses também, cancelar esse cidadão aqui que é o momento de inércia, tá? Ele
para formatos fixos, né, de seção transversal, e esse termo ele é constante. Tá? Então, ou seja, dado por aquele último termo do slide anterior. Então, se eu tiver uma seção transversal retangular, o Fs ele vai ser 6/5, né? Ou seja, a razão entre inércia, área e aquela integral de momento estático sobre a espessura, aquilo lá resulta um valor constante. Tá bom? Então, no caso de seção transversal retangular, esse Fs é 6/5, no caso de seção maciça ele é 10/9, no caso de seção circular vazada, né, e também de paredes finas, né, no qual a espessura da chapa que compõe a seção transversal ele é pequena, então esse cara vai valer 2. E se nós tivermos, né, um perfil I, ou mesmo um perfil retangular vazado, né, esse fator de forma ele é dado pela área da seção, né, a área total da seção dividido pela área exclusivamente da alma, que são os termos, né, ou as porções materiais verticais. Tá? Então, considerando aqui essa simplificação, né, uma vez que a gente consegue expressar, né, aquela razão por meio de um fator que ele é constante, que depende exclusivamente da forma da seção, a gente consegue, né, considerar a energia, né, associado à tensão de cisalhamento devido ao cortante por meio dessas duas relações. Né? Ou seja, nós teremos um fator de forma vezes o esforço cortante ao quadrado dividido por 2Ga, no caso, né, de eu ter um cortante Y, e o fator de forma ao cisalhamento vezes um Vz ao quadrado dividido por 2Ga, no caso de esforço cortante atuante na direção de Z. Tá bom? O que é mais legal, né, se vocês voltarem aí e compararem, né, as formas, né, ou as expressões que nós obtivemos para as contribuições de energia, é que vocês vão perceber que existe, né, uma similaridade no formato, né, dessa integração. Tá? Então vocês voltem lá atrás e vejam, né, que as contribuições de energia sempre vão levar em consideração um esforço solicitante ao quadrado no numerador, dividido, né, por 2 vezes um parâmetro material, que pode ser o módulo de elasticidade ou longitudinal ou módulo de elasticidade transversal, vezes um parâmetro que se refere a uma propriedade de área da seção transversal, que pode ser a própria área, ou pode ser o momento de inércia, ou pode ser o momento polar de inércia. Tá? Então, ou seja, isso aqui é interessante, porque o formato da contribuição energética é o mesmo. Tá? Então, isso aqui indica, né, assim, quando você tem uma repetição de formatos, isso aqui fica mais fácil da gente gravar, né, ou memorizar o jeitão da fórmula, e permite também que, no fundo, né, toda vez que existe uma repetição de tipos, isso aqui indica um certo grau de perfeição. Né? Então isso aqui é muito interessante, né, porque quando esses tipos, né, de equação se repetem, então isso aqui fica mais fácil para a gente, né, e indica uma correção de metodologia, né, ou seja, estamos no caminho certo. Tá? Então vamos aplicar um pouquinho, né, todas essas equações que nós discutimos até aqui no vídeo num exemplo bem simples. Tá? Então a ideia desse exemplo é que nós determinemos a intensidade da energia interna, certo? Para essa estrutura, né, que é uma estrutura composta aqui, ó, por duas barras. Tá? Então eu tenho uma barra AB e uma barra BC, sendo que a estrutura ela é engastada, ó, no seu ponto A, e possui, né, um carregamento uniformemente distribuído na direção de Z, aí atuante na barra BC, e também carregamentos concentrados, né, de 8 kN e de 3 kN atuantes sobre o nó C. Tá bom? Esses elementos de barra aqui, ó, AB e BC, eles possuem, né, a seção transversal circular maciça, e o diâmetro ele vale 30 centímetros. E além disso, né, o material que compõe essa estrutura possui módulo de elasticidade E igual a 210 GPa e módulo, né, de elasticidade transversal G igual a 80,7 GPa. Então o que nós devemos fazer aqui temos a estrutura, né, vemos que ela é uma estrutura isostática, então isso aqui é muito interessante porque eu consigo determinar ou eu consigo impor o equilíbrio sobre ela utilizando exclusivamente as equações de equilíbrio, né? Ou seja, tenho somatória de forças nas direções x, y, z igual a zero, e além disso, né, tenho a somatória de momentos em torno dos eixos x, y, z igual a zero.
né? Então isso aqui nós temos as 6 equações de equilíbrio no espaço que vão permitir eu impor o equilíbrio nessa estrutura que é espacial, né? Ou seja, ela está posicionada no espaço. A estratégia que eu vou adotar aqui na solução desse exercício é isolar barra por barra, tá? Então eu vou isolar a barra BC, vou impor, né, as condições de equilíbrio sobre ela, depois vou isolar a barra AB e impor o equilíbrio sobre ela. Então com isso nós conseguiremos determinar, né, quais são as ações atuantes nos extremos da barra, e com isso nós aplicamos, né, as relações diferenciais descritas lá no capítulo 5, e com isso a gente traça, né, quais são os diagramas de esforços solicitantes, e uma vez conhecendo quais são os diagramas de esforços solicitantes, nós conseguimos escrever, né, quais são as equações que governam a variação dos esforços solicitantes, e dessa maneira a gente calcula, né, quais são as contribuições de energia, né, associados a cada uma das tensões, ou a cada um dos esforços solicitantes. Tá? Então vamos isolar inicialmente a barra BC da estrutura. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque eu já conheço aqui, ó, todas as ações atuantes no extremo B da barra BC. Tá? Então se eu isolar ela da estrutura, eu posso impor, né, as condições de equilíbrio, ou somatória de forças nas direções x, y, z, depois somatória de momentos em torno das direções x, y, z igual a zero, e eu determino, né, ó, quais são os dois momentos fletores na estrutura, qual é o momento de torção, quais são os cortantes, né, ó, atuantes nesse extremo, e qual é o esforço normal. Conhecendo, né, quais são as ações nos extremos, só utilizar as relações diferenciais e traçar, né, qual é a variação deles. Tá bom? Então aqui é muito tranquilo, né? Basta fazer uma somatória de forças em x, né, faz o balanço das forças em x aqui. Somatória de forças em Y também faz o balanço. Eu não vou ficar discutindo um por um aqui, vocês podem conferir depois, né? Façam esse exercício na mão para praticarem também. Tá? Uma vez conhecidos, né, os valores das ações nos extremos da barra, é só traçar o diagrama de esforços. Né? Então, o que nós já vimos lá, né, que a variação, né, do momento fletor em relação ao comprimento da barra, isso aí nos dá o esforço cortante, né? Então essa é uma das relações diferenciais. E depois disso, né, a variação, né, ou dV dx, ou a variação do esforço cortante em relação ao comprimento da barra, isso aqui me dá menos o carregamento distribuído. Tá bom? Então, na direção do carregamento distribuído, né, por meio dessa relação diferencial, nós teremos um esforço cortante linear, de variação linear, né? Uma vez que o carregamento ele é uniformemente distribuído. Né? Então, se eu pegar o dV dx igual a Q, se o Q ele é constante, né? Qual é a função, qual é o meu Vzinho, qual é a função V de cortante, que eu derivo que me retorna, né, um constante? É claro que é um linear, tá bom? Da mesma maneira, né, o dm dx ele é igual ao cortante. Tá? Então, se eu sei que o cortante ele é linear, qual é a função momento, né? Qual que é o meu m que eu devo derivar para me dar um linear? Ele é um quadrático. Né? Isso aqui é clássico lá das aulas lá de cálculo. Então isso aqui vai permitir, né, que a gente determine aqui, ó, a expressão de Vz e também do Mx, que é o momento fletor aqui em x, da mesma forma, né, ó, que o Vx e também o Mz e o normal e torsor. Tá? Então conhecendo aqui essas expressões, ó, aí basta que a gente avalie, né, ó, e integre aqui a expressão para calcular a energia interna daquela barrinha, da barrinha BC. Tá? Então isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, porque é trabalho algébrico, né? Então eu pego, por exemplo, o N aqui, ó. Tá, o N nessa barrinha vale quanto? Vale 8. Então 8 ao quadrado sobre 2 EADL. Isso aqui vai me dar a contribuição de energia devido ao momento, ou esforço normal. Depois, ó, o momento Z, quanto que ele vale? A expressão do momento Z é menos 6 mais 3L. Então, vai ficar o quê? Menos 6 mais 3L ao quadrado, dividido por 2 EIZ dl. Né? Então, integra no comprimento. Então, isso aqui vai te dar a contribuição de energia associada a essa parcela. Tá? Então, como foi dado no problema, né, que é as barras, né, que compõem essa estrutura, elas possuem seção transversal circular maciça, né, de diâmetro igual a 30. Então, facilmente a gente vê, né, que a área da seção transversal é πr ao quadrado,
e que o IZ ele é igual ao IX, né, que é os momentos de inércia, que nada mais são do que πr a quarta sobre 4, e o momento polar de inércia ele é πr a quarta sobre 2. Tá? Então com isso aqui vocês têm, né, a capacidade aqui, eu tenho todos os dados para resolver o problema. E para fechar, né, ó, como a seção transversal ela é circular, então o fator de forma ao cisalhamento ele é 10 nonos. Tudo bem? Então, peço que vocês façam essa continha aí, ó, integrem, e o resultado que vocês vão obter são esses aqui, ó, tá? Para cada uma daquelas parcelinhas. Então, a energia interna daquela barrinha é 2,383610 a menos 4 kNm. Tudo bem? Uma vez que nós temos, né, a contribuição de todas as parcelinhas de energia, uma coisa que a gente pode se perguntar é qual é o esforço solicitante que seria mais importante, tá, de se considerar. Será que, mesmo nesse problema complicado, né, será que se eu calculasse apenas um diagrama, né, ou se eu considerasse apenas um esforço solicitante, já seria suficiente, né, para a gente resolver o problema? Olha, para a gente responder isso aqui, ó, basta que a gente calcule, né, a contribuição percentual de energia de cada um dos esforços solicitantes. Tá bom? Então, para essa barra em particular, ó, a contribuição de energia associada ao momento fletor, tá, ou aos momentos fletores, ela responde por 96,48%. Tá? O esforço cortante ele é 1,72% e o esforço normal ele contribui como 1,8%. Então, embora nós tenhamos aqui, ó, são 5 parcelas, a gente vê que duas delas, né, ó, correspondem aí a 96%, um pouquinho mais de 96%, né, da contribuição energética total. Tá? Então isso aqui é um indicativo, né, de que em muitas aplicações que nós iremos fazer, basta que a gente considere a contribuição de energia associada ao momento fletor, tá? Que a gente já terá, né, uma representação suficiente da energia associada àquela barra. Tá bom? Então eu digo isso porque se vocês chegaram até aqui, vocês já integraram, né, as expressões do slide anterior e viram que é chato fazer isso aí, né? Embora seja muito simples, né, você integrar polinômio, mas é algo que se você integra a primeira expressão, legal, integra a segunda expressão, legal, integra a terceira expressão, já começa a ficar cansado. Na quarta expressão você vai errar por distração, certeza. Na quinta expressão vai estar pior ainda, tá? Então, assim, se nós conseguirmos ter essa noção clara de quais são os esforços solicitantes mais relevantes para o cálculo da energia interna, tá? Isso aqui vai ajudar a gente, primeiro, a resolver o exercício de forma rápida, certo? E sem perder, né, grande representatividade no problema. Então, se já resolvemos a barra ABC, podemos tratar a barra AB, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, as ações no extremo B dessa barra, elas foram calculadas considerando o efeito de ação e reação, tá? Ou seja, a terceira lei de Newton. Então, se eu pegar as ações calculadas, né, no extremo B da barra BC e fizer a ação e reação, nós obteremos aqui, né, ó, as ações atuantes no extremo B da barra AB, né, porque se a estrutura toda está em equilíbrio, né, ó, aquela conexão vai estar também em equilíbrio, tá bom? Então, aí, da mesma maneira, né, ó, como nós já conhecemos, né, as ações atuantes no extremo B dessa barra, basta que nós façamos a imposição, né, do equilíbrio para que a gente descubra, né, ó, quais são as ações atuantes no extremo A dessa estrutura. Então, para isso, de novo, né, qual que é a estratégia? Vamos impor a somatória de forças nas direções x, y, z, somatória de momentos em torno das direções x, y, z, para calcular essas ações. Tá? Então, assim, isso aqui é estática, sabe? Estática é muito simples, né? Por quê? Porque basta que você saiba, né, 3 equações de equilíbrio para força, 3 equações de equilíbrio para o momento, o seu problema está resolvido. Tá bom? Isso aí é diferente de mecânica dos sólidos, você tem que saber, né, como que as tensões evoluem, né, para flexão, esforço normal, torção, etc. Tá bom? Então, quando a gente faz esse equilíbrio aí, ó, a gente consegue descobrir quais são, né, as ações, né, atuantes no extremo A, e depois, né, com base no conhecimento, né, das ações nos dois extremos, a gente consegue traçar os diagramas de esforços solicitantes. Tá? Então, que nesse caso, como nós tá bem tranquilo, né, o problema, ou seja, não temos nenhum carregamento distribuído, seja ele uniformemente ou com uma variação linear. Então, os cortantes, né, os esforços cortantes terão sinais,
variação constante, né? Porque eu não tenho a carga distribuída, ela é zero, então o cortante vai ser constante e os momentos terão variação linear. Tá bom? Então, depois disso aí, ó, se já conseguimos construir, né, os diagramas de esforço solicitantes e também as equações que governam eles, né? Então, basta que a gente faça a avaliação, né, de cada um dos termos de energia que compõem a energia total daquela barra. Tá? Então, de novo, né, fazendo essa cálculo aí, né, então, temos aqui os resultados, né, para as contribuições de energia de cada um dos esforços solicitantes, e aí a energia interna daquela barra é 4.3209 10⁻³ kN vezes metro. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, de novo, né, ó, as contribuições de energia associadas à flexão são as que conduzem, né, são as mais representativas ou são as mais importantes nesse caso. As contribuições de energia associadas ao esforço cortante ou ao esforço normal são bem pequenas nesse caso, mas, né, ó, a contribuição de energia associada à torção ela é considerável, né, praticamente 20% nesse caso. Tá? Tem que lembrar que na barra ABC, né, nós não tínhamos torção. Se você se lembra lá, a torção era zero. Tá? Então, por isso a contribuição da flexão ficou maior. Mas, em geral, né, ou seja, na grande maioria dos casos, as contribuições energéticas devido ao esforço cortante elas são muito pequenas, tá? Então vai ser 1, 2% no máximo. As contribuições de esforço normal, elas também serão pequenas, tá? Mas no caso de você ter uma coluna carregada axialmente, aí não, né? Porque o esforço normal ele é o esforço solicitante preponderante, né? Então nesse caso não dá para a gente desprezar, né, a contribuição de energia associada ao esforço normal. Mas em casos gerais, né, de vigas e pórticos, etc., né, onde o esforço solicitante preponderante ele é a flexão, né? Então nós poderemos desprezar a contribuição de esforço normal. A torção, nesse caso, né, para essa barra específica, ela deu uma contribuição importante, né, praticamente 20% aí. Então, para a gente calcular a energia interna da estrutura, basta que a gente faça o quê? Que a gente some, né, as energias internas da barra BC com a energia interna da barra AB. Então, a gente soma as duas aí, a gente vai descobrir, né, ó, que a energia interna total é 4.5593 10⁻³ kN/metro. E lembrando, né, que o Newton-metro ele é Joule, tá? Ou seja, que dá a unidade de energia mesmo, né? Então, essa energia aqui é interna, né, devido a esse carregamento, ela é 4.5593 joules. Tá? Então, para a gente concluir esse vídeo de hoje, tá, ó, vimos, né, uma pequena revisão sobre trabalho, uma pequena revisão sobre energia, e vimos como que nós fazemos o transporte ou a transição, né, daqueles conceitos que a gente viu nos cursos de física para a aplicação, né, aqui no nosso contexto de engenharia de estruturas. Então vimos, né, que o carregamento externo ele gera um trabalho externo, aí, se ele gera trabalho externo, consequentemente ele gera uma energia externa. E além disso, né, o carregamento externo também gera esforços solicitantes, e os esforços solicitantes geram tensões e deformações. Então a gente consegue calcular também um trabalho interno e uma energia interna. Tá? Inclusive, o exemplo que nós resolvemos aí foi basicamente a determinação da energia interna de uma estrutura. Tá? Agora, a pergunta que nós fazemos, né, nesse momento aí, ó, olha, legal isso tudo, né? Legal saber energia, legal calcular a energia, mas isso aqui serve para quê? Né? Esse que é o ponto que nós devemos nos colocar aqui. Ó. Será que existe, né, alguma conservação de energia? Né? Será que se eu igualar o trabalho interno ao trabalho externo, isso aqui permite com que eu faça algum tipo de conservação de energia e dessa maneira eu resolva algum tipo de problema? Né? Então, esse tópico, né, ou seja, o que nós vamos fazer, né, a partir do conhecimento do trabalho externo e do trabalho interno, ou da energia externa e da energia interna, é o tópico do nosso próximo vídeo, né, que nós iremos impor a conservação de energia. Tá bom? Então não percam o próximo vídeo. Grande abraço, muito obrigado.